A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós queremos fazer um breve resumo da nossa lição número 4, da nossa revista da Escola Dominical. E eu peço para os irmãos ficarem com suas Bíblias abertas no capítulo 1, a partir do verso 15, da Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios, irmãos, ela tem uma riqueza muito grande, a maneira como foi escrita, o modo como Paulo aborda a teologia, principalmente a questão de Cristo em relação à igreja em relação a Cristo. E aqui na lição número 4, nós temos alguns objetivos que nós vamos alcançar, eu creio, com muita facilidade, com muita clareza, que é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus, que é manifesta nessa chamada, é manifesta sobre a vida da igreja. Nós temos como texto áureo o versículo 17, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E nós vamos estudar nessa lição uma verdade prática absoluta. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então nós vamos falar de alguns benefícios, de alguns privilégios que nós encontramos aqui nessa aula, nessa lição. Em poucos versículos, do 15 ao 22, a gente já conseguimos expressar tudo isso. Como eu disse, a Carta aos Efésios tem uma profundidade e uma clareza muito grande, e ela, em cada versículo, cada momento, o apóstolo Paulo parece que ele tem um interesse muito grande de explanar o quanto que a igreja é privilegiada em Cristo. E nós vamos tentar reduzir, formatar de forma que os irmãos não se cansem. É um resumo, eu espero depois destacar mais itens para essa aula, mas a minha intenção nesse pequeno vídeo é fazer um resumo mesmo. Eu até gostaria de usar um pouco mais o próprio texto escolhido, que o autor da nossa lição, ele foi muito eficiente na explanação, mas o texto é muito profundo, irmãos. E a intenção nossa, eu sempre repito isso, intenção de todo professor de Escola Bíblica Dominical, é explicar, simplificar. Se alguém tem interesse de demonstrar conhecimento teórico, técnico, esse não é o lastro que a gente deva construir, que a gente deva andar. Nós temos a intenção de ensinar, de trazer clareza. Então, por exemplo, nessa lição o autor ele traz alguns termos em grego que eu procuro simplificar o mais possível. Eu sei que os irmãos se sentem atraídos por alguns termos diferentes, e eu também sinto isso, mas o que nós queremos é simplificar a lição para todos. Amém, queridos? E assim nós vamos começar a nossa lição. Veja, a leitura bíblica em classe, ela seria do capítulo 1, né, do verso 15 ao 23. E na minha Bíblia, irmãos, eu estou com a Bíblia aqui numa versão um pouco mais contemporânea, King James. Ela diz assim: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé do nosso Senhor Jesus Cristo que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Olha só que clareza que o apóstolo Paulo ele traz essa doxologia. Alguns irmãos já nomeiam como uma doxologia. Por quê? Porque ele vem trazendo um louvor e vem trazendo uma oração. Agora nós vamos contemplar isso no versículo 18. Mas logo aqui nesse momento dessa perícope, ele vai mostrar que a fé no Senhor Jesus e o amor pelos santos, pela igreja, pelas pessoas que compõem a igreja em todos os tempos, que nós devemos sempre clarificar isso, que a Bíblia nos chama de santos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus e foram salvos. A palavra salvos e santos são quase que intercambiáveis. Aqueles que são separados do mundo por essa fé que nós temos em Cristo Jesus. E ele diz, olha, eu olho para vocês, eu vejo fé no Senhor Jesus e amor fraternal
para com todos os santos. Então, o autor, no seu livro que acompanha a nossa revista, ele cita John Stott, que na vida de uma igreja sadia, na vida de um cristão realmente regenerado, vai acompanhar essas duas coisas: a fé no Senhor Jesus e amor para com a igreja. Nesse tempo que estamos vivendo, parece que é Deus movendo o intelecto e o coração desse nosso comentarista para trazer, irmãos, a importância disso. Tem pessoas que eu temo que no final de uma crise, de uma quarentena, de um tempo de afastamento aos cultos públicos, possa perder esse carinho, esse amor pela comunhão, pelo coletivo da igreja. Eu não posso achar justo isso, porque as Escrituras, irmãos, ela vai valorizar o corpo eclesiástico, a igreja. E Paulo vem dizer isso nesse primeiro versículo 15 aqui. Eu estou fazendo já uma introdução à nossa revista, o que eu acho muito importante fazer já de imediato. Nós temos que ter fé no Senhor Jesus, e essa fé é acompanhada de amor por toda a igreja, todos os irmãos, a comunhão fraternal. Amém, queridos? Isso é interessante. Por isso que a gente diz: a paz do Senhor, meu irmão, porque todos aqueles que são nascidos em Cristo são nossos irmãos da fé, e certamente tem que ser o alvo do nosso amor. Amor fraterno. Isso é muito interessante. Continuando a leitura: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Lembra que eu disse? É uma doxologia onde se encontra adoração e louvor. Não cesso de dar graças a Deus. E ele traz uma intercessão, uma oração pela igreja. E também oro por vós. Irmãos, lembre-se, introdução. Nós vemos o apóstolo Paulo lá na cadeia de Roma. Ele está prisioneiro em Roma, capítulo 28 do livro de Atos. E de Roma ele escreve às igrejas, que ele já foi pastor, que ele passa por essas igrejas pregando na sua carreira como missionário e pastor. E agora, quanto prisioneiro de Roma, ele sente desejo de adorar a Deus por causa da igreja e de interceder pelas igrejas. Veja bem que no momento de tribulação, ele poderia escrever a carta dizendo: igreja, faz uma campanha de oração por minha vida, que eu estou precisando de vocês. Mas em vez disso, ele levanta sua voz, ele alça sua oração a Deus em favor da igreja. Olha só, isso deveria ser, irmãos, o sentimento que permeia cada coração cristão autêntico. Você deveria, nesse momento, estar preocupado em orar e interceder e se colocar diante de Deus em favor, irmãos. Olha, nós acabamos na nossa congregação do Jardim Morumbi fazer um relógio de oração. E vamos começar uma campanha de oração também agora essa semana. É uma maneira que a gente faz para poder organizar nossas orações, para a gente poder ter um corpo de oração, mas o importante é que nós temos objetivos, metas de oração. Paulo orava pela igreja, ele estava em situação difícil, mas orava pela igreja. E nós, irmãos, devemos olhar e ver as necessidades. Eu digo da igreja, mas eu digo também da nação. Devemos orar por os nossos líderes, devemos orar pelo líder maior da nação, devemos orar pelos governadores, pelos prefeitos, vereadores, pelos juízes, pelos policiais que estão nas ruas, mantendo a ordem. Devemos orar por todas as autoridades. Devemos orar pelos enfermos. A lista de pessoas que tem que ser atendida na nossa intercessão é muito grande. E assim eu já estou assim fazendo uma introdução, mas já dá vontade de expor toda a carta, porque ela é muito clara e é muito atrativa, porque ela demonstra, irmãos, um conhecimento que Paulo tinha do interesse de Jesus pela igreja. E eu vou continuar aqui, já vou entrar no corpo da lição. Versículo 17, que é o central aqui da nossa lição de hoje. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então a oração, a intercessão de Paulo era para que Deus Pai pudesse colocar na vida de cada cristão da igreja um espírito de sabedoria e de revelação, para que houvesse conhecimento pleno de quem ele é.
E eu acho interessante que na nossa filiação a Deus, quando nós entendemos quem Deus é, nós passamos a entender quem nós somos nele. E aí isso é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vislumbra a necessidade de estar orando para que a igreja entenda, para que a igreja ela compreenda, ela assimile. Lá no capítulo 3, verso 14, ele faz uma oração parecida com essa. Lá ele abrange mais um pouco, ele diz que ele quer ver a igreja experimentar o amor, a ponto de entender o amor de Cristo. E aqui nós vemos algo muito importante, por isso que eu falei que é o cerne aqui desse pequeno trecho aqui dessa perícope. Verso 18, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele nos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. O verso 18, irmãos, ele fala assim, tende iluminado os olhos do vosso entendimento. Só que aqui, irmãos, nessa King James, a tradução ela é mais fiel ao original e ele já abre um pouco dizendo, olha, os olhos do vosso coração, porque entendimento foi traduzida para a Bíblia que nós costumamos usar na Assembleia de Deus, a Almeida corrigida, ela na verdade vem de um vocábulo grego, é cardia, que é coração. E eu já quero explicar isso, porque eu não tenho paciência de esperar para depois. A palavra entendimento e cardia, nesse termo aqui, ela vem trazer o que é o entendimento, irmãos, naquele período, tanto pelos judeus como agora pelos que estão recebendo essa carta, os gentios. Irmãos, se entende que o coração é o centro da pessoa humana, o centro da pessoa. A gente pensa, o coração é o centro das emoções e sentimentos. Não, é o centro de toda a pessoa. O interior da pessoa, que dá personalidade a cada ser humano. Esse seria o coração, o centro. Seria o âmago da pessoa. E aí Paulo está dizendo isso, o entendimento tem que vir no coração. Se o coração compreende, todo o ser compreende. Logicamente, isso daí é uma expressão idiomática. Não estou dizendo que o seu coração retém a sua alma, o seu intelecto. Nós sabemos do trabalho que é exercido aqui na nossa mente, no nosso cérebro, né, irmãos? Mas vamos dar continuidade somente à leitura, eu já estou explanando alguma coisa aí. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Veja que a tradução nesse texto aqui, eu espero que você acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na sua revista, ela traz já aberto os vocábulos que a revista ela vai trazer, suas traduções, vai trazer, vai abrir um pouco mais os termos, e ele traz o original grego, que eu acho muito importante, mas mais importante para mim é explicar dessa forma mais contemporânea. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Ele usa muito paralelismo, onde ele aumenta, dá força para os termos. Algumas pessoas não entendem isso até, né? Pleonasmo não é bom de se usar. A Bíblia usa várias linguagens, o pleonasmo é muito usado. Ela dá força. Um termo amplifica a força do termo seguinte, ou do termo anterior. E assim a gente vai entender que o Senhor, nosso Deus, ele tem um poder em ação, e que é difícil para qualquer literata escrever sobre esse poder, explicar, dar força ao termo a ponto do leitor entender que o poder de Deus que vem ser atribuído na ação do Senhor, na igreja, ele é difícil de classificar. Aí ele vem usar termos que engrandece, poderoso, sobreexcelente, que é uma coisa sempre a mais, sempre sobrenatural, um pouco sempre maior, ele se expande e mesmo assim a gente não consegue explicar o tamanho dessa ação de Deus em prol da sua igreja e através da sua igreja. Mas é interessante a combinação de palavras que são, a gente chama sinonímicas, que são um paralelismo muito usado na Bíblia. E versículo 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado. Não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, designou como cabeça sobre absolutamente tudo que há,
e o concedeu à igreja. E o versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então, a carta aos Efésios ela vai trazer sempre isso. A questão da eclesiologia, quem é a igreja, a questão de Cristo, a cristologia, e a igreja e Cristo se unem nessa carta. E a explicação dessa ação, do quanto Cristo ele trabalha pela igreja e na igreja, e do quanto isso, irmãos, valoriza a vida da igreja, a chamada e a vocação da igreja. E ele usa a palavra dignidade algumas vezes, porque se você compreender bem, isso traz para nós uma certa honra, uma dignidade. Eu acho interessante que não é uma glória ou um orgulho que possa trazer soberba, porque se você hoje é igreja, foi chamado e aceitou a chamada, se você tem todos esses benefícios, beneméritos, tudo isso, irmãos, também está disposto e disponível para qualquer pessoa. A prostituta, o drogado, a pessoa que está hoje no crime, que está na cadeia, a partir do momento que ele desejar e aceitar essa chamada, ele vai ter o mesmo benefício, benemérito que nós temos. Então, eu não vejo motivo para se gloriar em algo que não é nosso, que é graça, misericórdia e a ação de Deus. Então, a glória é dele. Nós só podemos nos contentar, nos alegrar e louvar o nome dele. Vamos para a revista. Irmãos, eu fiz uma introdução um pouco maior aqui. Espero que quem assista esse vídeo possa procurar na Bíblia, possa estar entendendo porque estou fazendo dessa forma. Eu vou condensar um pouco para mim ser breve. E eu estarei fazendo uma segunda etapa, onde faremos todas as respostas às perguntas que os irmãos for fazendo, onde faremos mais acréscimos, mas em virtude da agenda que eu pretendo elaborar, que eu pretendo trabalhar aqui, eu quero que você não se canse nesse primeiro momento. Tem muita coisa para ser falado. Vamos, nosso comentário, o corpo da revista, o autor ele divide em 3 tópicos. O primeiro tópico tem 3 subtópicos. E eu não quero lê-los. Sei que os irmãos estão com a revista na mão, quem não tiver, sei que tem acesso a elas. Mas eu quero explicar a partir dos textos, dos versículos, irmãos. O primeiro tópico, que são divididos em mais 3 subtópicos, ele contempla do verso 15 ao 18. Veja bem que é explicado diretamente sobre o texto. Então, para mim, é melhor fazer dessa forma, sem ler todo o texto, para a gente não ficar em redundância e tal. Primeira coisa, irmãos, na introdução, eu já expliquei isso, nós vemos essa ação de graças, e nós vemos essa intercessão, essa oração. O apóstolo Paulo, ele fica sabendo de como a igreja da cidade de Éfeso está trabalhando, está vivendo o evangelho, e ele sente desejo de adorar a Deus. Mas ele sabe, irmãos, que por melhor que uma igreja esteja vivendo o evangelho, ela é carente da intercessão também. Olha só o que eu estou dizendo para você. Deus, ele está abençoando a igreja de Éfeso, mas todo cuidado é pouco. O apóstolo Paulo vê uma igreja forte, vê uma igreja vivendo o evangelho e dá glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo ele diz, deixa eu interceder. Porque nós vivemos em guerra. Nós vivemos uma batalha constante contra a carne, contra nossos instintos, contra nossos interesses, concupiscências que estão impregnadas em nós ainda. E nossa guerra contra o diabo, que está articulando, que está lutando, bombardeando a igreja com ideologias. A nossa sociedade tem a sua corrupção moral, que muitas vezes vem desaguar dentro da igreja. Se os muros espirituais da doutrina da palavra não estiverem fortes, nós vemos igrejas aí cedendo ao diabo, irmãos. Você vê igreja, irmãos, que só tem nome de igreja, mas já esqueceram a doutrina, já esqueceram a ética, a moral das escrituras, já não está cabendo mais lá dentro. E é com muita tristeza, irmãos, que nós vemos uma carta, lá em Apocalipse, onde o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. E a igreja de Laodiceia não conseguia, irmãos, vamos dizer assim, aturar. Eu gosto de usar esse termo que é forte. Aturar Jesus dentro da igreja e comandando a igreja. Eles se achavam habilitados a, vamos dizer assim, dirigir seus próprios passos, de tal forma que o Senhor dizia isso, que estou à porta e bato. Do lado de fora da porta, irmãos. Do lado de fora da igreja.
a vida da igreja, ela não era comandada pelo Senhor Jesus. E aqui nós vemos que Paulo está dizendo, olha, ainda que eu veja motivo para adorar, eu também vejo motivo para orar, interceder, para que vocês continuem sendo abençoados, compreendam qual é a estrutura que Deus montou e que chama de igreja, por que essa estrutura existe e qual a finalidade dela, qual que é, irmãos, a missão de Deus através da igreja desenvolvida. Tem gente que está perdendo o foco nisso. Mas vamos lá, tu diz que é profundo, dá vontade de falar tudo. Irmãos, a esperança da vocação e as riquezas da glória, o primeiro tópico. E ela engloba 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a ação de graças e intercessão. Eu acabei de falar para os irmãos. O apóstolo Paulo inicia essa perícope, essa parte aí, orando. E é interessante que o autor ele fala algumas coisas que para mim é interessante. Ele diz assim, olha, quando ele está orando, quando ele está adorando por causa das bênçãos espirituais que ele nomeou. Há pouco tempo ele falou de eleição, ele falou de bênçãos espirituais recebidas, como eleição, predestinação, afiliação. Lembra quando ele falou da adoção? A nossa lição anterior, que engloba os versículos do 14 para trás, ele fala que nessa adoção, o Espírito Santo nos sela. E esse selo é como se fosse um sobrenome na certidão de nascimento de todo crente, onde nós temos o sobrenome de Deus. Não é como aqueles nossos amigos aí que estão vindo aí um tipo de coaching teológico, isso não existe, mas é tipo. E eles dizem que nós somos deuses por sermos filhos de Deus. Isso não existe. Nós somos salvos em Cristo, nós somos perdoados em Cristo, nós somos justificados em Cristo, e ele coloca o sobrenome, o selo do Espírito Santo, mas nós não fazemos parte da divindade. A divindade habita em nós, mas nós somos criação de Deus. E é interessante deixar bem dividido isso. Logicamente isso não é uma aula para isso, mas se você for estudar antropologia bíblica, foi a lição anterior do primeiro trimestre, você vai compreender o nosso lugar no plano da salvação. Se você for estudar a cristologia, a soterologia, você vai ver a obra de Cristo para nos salvar, mas não para nos divinizar. Se você olhar a escatologia, você vai entender o plano de Deus até a sua consumação total. Em nenhum local ele nos vai colocar como deuses. Nós somos a criação de Deus, a coroa da criação. Amém por isso. Mas nós temos o Senhor, nosso Deus, como centro. E nós somos criação dele. Nunca, nunca, nunca. E aqui no texto, né, o autor ele coloca os benefícios que foram citados anteriormente, traz essa doxologia de Paulo a um nível de adoração e intercessão. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, aqueles que vão ver o Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e revelação. Se você pegar Isaías, ele tem uma lista, ele fala assim, o Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria, o Espírito... E aqui ele está usando essa figura de linguagem. Ele está dizendo, olha, o Espírito de Deus vai conceder a vocês sabedoria e revelação. Quando o Espírito de Deus age, irmãos, na vida de uma pessoa, ela pode iluminar seu entendimento. Ele pode iluminar, irmãos, produzir na pessoa uma capacidade de entender, de assimilar. E é isso que Paulo está orando. Olha, que o Espírito produza esse dom, produza esse fruto, produza em vocês esse entendimento. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz, olha, ore a Deus e peça sabedoria. Porque Deus dá liberalmente e não lança em rosto. E essa sabedoria que Deus dá não é uma sabedoria intelectual humana. E ele depois faz uma distinção. Ele diz que tem uma sabedoria que é carnal. Ele diz até que essa sabedoria produz muita coisa ruim. Produz soberba, produz afastamento da revelação de Deus. Mas existe uma sabedoria que é divina, ela é pacífica, ela produz aproximação. É interessante isso, irmãos. Paulo aos Coríntios, ele diz que os que são espirituais têm a mente de Cristo, discerne todas as coisas, entende todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então, por esse caminho, o apóstolo Paulo ele tem razão em estar pedindo que a igreja entenda. Irmãos, me perguntaram numa aula, pastor, o que a igreja precisa para se aproximar de novo aquela vida que a igreja primitiva tinha, para ser avivada? Eu disse, ela só precisa entender.
quem ela é. Ela só precisa entender o que Cristo quer. E eu creio muito, irmãos, que o Senhor nosso Deus, ele entrando, ele colocando, implantando, a igreja, ela seria diferente. Ela iria colocar primeiramente o Senhor em primeiro lugar. Ela ia ter uma capacidade de responder sempre positivamente, com obediência à vontade do Espírito Santo. E nós temos clareza, irmãos, que pelas coisas que estão acontecendo no meio evangélico, vou usar esse termo, tem muitas pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não leva as pessoas a uma vida de fama, de vaidade, a uma vida de arrogância, petulância, a uma vida de guerra e agressão, uma vida, irmãos, como nós vemos na história recente da igreja, onde muitos ditos protestantes evangélicos perseguiam, encabeçava racismo, se dizia uma raça superior, e tudo isso, irmãos, tem que ser abolida da vida da igreja. A igreja autêntica não vive, não pensa, não sente dessa forma. Entender quem ela é primordial. É primordial para que a gente não permita que isso entre no nosso meio. Eu tenho um temor muito grande que a igreja estatutária, a igreja como instituição, ela possa embarcar tudo isso aí que não presta, que eu estou enumerando aqui, e ela possa esquecer sua natureza, perder o entendimento, e ela perde, apostata, né? E ela perde a ação divina na vida dela e através dela. Eu tenho medo disso. Amém, queridos? O tópico número 2, irmãos, então primeiro ele dá graças a Deus, ele ora para que o espírito de entendimento esteja sobre a vida dos irmãos. Irmãos, crente tem que ser sábio, tem que ser prudente, tem que ter a mente aberta, tem que ser reflexivo, contemplar e pensar no que está contemplando. Não pode, irmãos, ser desse jeito que nós estamos vendo por aí. Cada vez mais famílias sendo destruídas por ações sem pensar. Pessoas, irmãos, até dentro da igreja, às vezes obreiros, que parece que não tem entendimento, não tem manejo das suas emoções. Nós precisamos saber quem nós somos. Amém, queridos? O nosso tópico posterior, subtópico, a esperança da vocação, eu acho interessante, irmãos, que o autor no verso 18, que vai englobar o verso 18, esse tópico e o próximo, ele vai abrir, irmãos, essa questão, a esperança da vocação. Eu acho muito interessante, irmãos, quando o autor ele abre esse termo, porque o apóstolo Paulo, muitas vezes, não foi uma só, muitas vezes, ele vem falar sobre a questão da chamada de Deus na vida da igreja. E essa chamada, eu quero que você compreenda, para mim é muito claro isso, não é só aquela chamada ministerial que muitas pessoas valorizam demais. Todo cristão, ele tem uma vocativa de Deus, uma vocação, e só ser crente, alguém diz assim, eu só sou crente, irmão, só é muita coisa. Se você é salvo em Cristo Jesus, é filho de Deus, já é muita coisa. A habitação do Espírito Santo, já é muita coisa. E aí tem uma vocação, e essa vocação, ela engloba uma dignidade. E essa vocação, ele usa atrelada a ela a esperança. Por quê? Porque hoje nós vivemos a nossa vocação, fomos chamados, aceitamos a chamada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos lhe aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Mateus 11, 28. E você foi até Jesus, Jesus te salva, te molda, te muda, te transforma, regenera, adota, então tem aquele monte de coisa que vem junto com a salvação e não está completa a obra. A gente vive aqui, irmãos, uma esperança, existe uma esperança, irmãos, na vida da igreja. Essa esperança aponta para um dia que todas as promessas foram cumpridas. Nós somos chamados para viver o evangelho agora, mas esse tempo é pequeno, porque nós somos chamados também para viver uma eterna comunhão com Ele. É essa questão maior que às vezes fica de fora. Uma igreja materialista e que vive esse momento como se fosse tudo e não houvesse outro, ela perde de vista o mais importante. Esse tempo presente ele é determinado por muito pouco. Agora o tempo de Deus na vida da igreja
ele é um tempo de eternidade. E o gozo é maior, tudo é maior, exponencialmente maior. Então nós vivemos aqui alguns privilégios espirituais que vêm junto com nossa chamada. Eu estou falando de privilégio, eu estou falando de alguns beneméritos que o Senhor deposita na nossa vida. Amém, irmãos? Temos o Espírito Santo, temos filiação, oramos e Deus responde, temos providência divina, cuidado divino, temos proteção divina. Nós temos várias regalias que é por ser filhos de Deus. Mas isso não é tudo. Nós temos um futuro determinado. Nós temos uma esperança de promessas que com certeza se cumprirão. E eu tenho certeza que os irmãos já leram Apocalipse e estão de olho naquela bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento, versículo, capítulo 19, onde haverá louvor no céu quando a igreja estiver preparada. Depois do arrebatamento, depois de sermos glorificados, temos o nosso corpo transformado, a ressurreição dos nossos irmãos que já partiram para a eternidade, e a esperança que só o cristão tem. Eu acho interessante, irmãos, que aliada esse nosso primeiro tópico, o primeiro, a ação de graça e a intercessão, a igreja entender. O segundo, fica de olho na vocação. Deus chamou, mas Deus chamou para quê? A igreja é chamada para quê? A igreja ouve essa vocação e você aceitou ela para quê? Para servir, para ser pastor, para ser diácono, para ser missionário, para cantar, para pregar. Não, isso é pouco. A igreja foi chamada para sermos salvos em Cristo Jesus, viver a eternidade com Ele. Temos comunhão com Ele. Tendo comunhão com Ele, nós vamos desenvolver a missão de Deus. O que Ele mandar fazer, eu faço. Você vai fazer. Acho interessante isso, irmão. Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós obedecemos integralmente e incondicionalmente a chamada de Deus. Aliás, a chamada não, o ide, porque Ele nos chamou, nos salvou e mudou. E agora Ele manda ir. E aonde? Aonde Ele quiser. Da forma como Ele quiser e para o que Ele quiser. Isso é interessante. Paulo disse, viva a vossa vocação com dignidade. Então aqui nessa terra, toda vez que você desce, que você deixa de lado o seu comportamento cristão, a voz do Espírito Santo você não ouve, você age, polemiza, cria escândalo, deixa o pecado tomar conta, vive uma vida dissoluta, você está vivendo de forma indigna da sua vocação. Olha só que coisa interessante. Mas que a igreja possa retornar. Que desde a alta cúpula dos maiores convenções, dos nossos conselhos e pastores, até o irmão que aceitou Jesus hoje, que possa haver esse entendimento de que devemos viver com dignidade a vocação do cristão. O subtópico 3, as riquezas da glória na sua herança. Irmãos, aqui, irmãos, o verso 18, ele é trazido de novo. Ele diz assim, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos? E algumas pessoas dizem assim, não, só está dizendo que nós somos a herança de Deus. E não é isso. Pelo contrário, ele realmente está apontando para uma herança que está esperando, aguardando todo cristão. Você hoje já vive algumas coisas, irmãos, mas é pouco. Porque o Senhor, nosso Deus, tem reservado coisas que a nossa mente não consegue entender. O apóstolo Paulo fala em coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Coisas que não dá, é inefável. E aqui no subtópico 3, o autor vai enfatizar essas riquezas e essa herança que está reservada para nós no versículo 18, irmãos. Então temos uma vocação, uma esperança e temos reservado para nós uma herança completa. Já estamos vivendo alguma coisa. Capítulo 8, verso 15 diante do livro de Romanos, Paulo diz que o Filho de Deus, ele é o nosso irmão mais velho, nós temos agora como filhos adotivos uma herança, somos co-herdeiros, ele usa esse termo, co-herdeiros com Cristo. Então Cristo vai manejar essa herança divina em nosso favor. Jesus mesmo disse isso, me dá todo o poder e depois ele vai outorgar algumas coisas e bênçãos e poder e ferramentas espirituais na vida dos seus seguidores, dos seus irmãos que somos nós, né? Amém, queridos? O tópico 1 diz isso.
O tópico 2, completamente correlato a 1. Eu vou ser mais rápido um pouco nesse, mas, como eu disse, se você tem a intenção de explicar, de simplificar, aqui, irmãos, a gente pode enxugar bastante coisa. O tópico 1 tinha 3 subtópicos. O tópico 2 só tem 2 subtópicos e é de fácil entendimento. Aqui, irmãos, ele vai usar os versos seguintes, né? O verso 19 em diante. Se você pegar na Bíblia, eu fiz a leitura com os irmãos, ele vai dizer assim, olha, ele falou da herança das riquezas, agora ele diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Agora, ele está dizendo o seguinte, olha, tem muita coisa na chamada de vocês que vocês têm que estar de olho, que vai vir, vocês têm que guardar isso como esperança viva, não abrir mão. Mas agora ele está falando, no tempo presente existe poder de Deus, grandeza de Deus, atuando em prol do cristão, da igreja de Cristo. E ele vai trazer isso, irmãos, muito forte aqui. Como eu disse já na introdução, ele usa muito paralelismo. Aqui nos textos que eu citei para os irmãos, o verso 19, ele vai falar, e na corrigida, né, irmãos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Olha só, sobre excelente grandeza. Ele vai falar dessa forma, irmãos, para dar um aumentativo, se há condição para isso. Já é grande, ele vai falar de sobreexcelente. Já é de Deus, olha só, olha o tamanho da divindade, é imensurável. Mas ele vai trazer isso. E aí ele vem no mesmo texto, 19, no finzinho, ele fala, segundo a operação da força do seu poder. Então já são 3 termos que também têm relação ao poder de Deus em ação. Eu acho muito claro, irmãos, por isso eu procuro simplificar isso. Quando ele usa esses termos, irmãos, os irmãos que entendem um pouco de português, ele está usando algo chamado pleonasmo. No pleonasmo a gente repete, subir para cima, descer para baixo. E as pessoas dizem, ri, né? Isso é uma bobeira. Isso aqui é muito usado na linguagem poética, nessa linguagem mais arcaica, mais antiga, para dar força, vigor ao que o autor está querendo dizer. Então, quando ele fala de algo alto e grande, ele está dando uma expressão maior para tentar configurar, já que está se falando de Deus, algo que a mente da gente possa entender, que sobrepuja as coisas humanas, que é maior. E é esse o interesse de Paulo. Ele vem falar, irmãos, sobre o poder de Deus, que trabalha de forma miraculosa na igreja, e essa medida, como eu já falei, e esse poder, irmãos, é uma palavra que já foi usada algumas vezes nas escrituras, é o dunamis. E aí nós vemos no capítulo 1, verso 8 de Atos, ele fala, recebereis poder quando vi sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Aí ele fala em Jerusalém, Samaria, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, poder, dunamis, esse termo depois vai ser usado no português, né? A gente tem a dinamite, nós temos o dínamo, que são agentes que trazem energia, que traz força motriz. Acho muito interessante isso, irmãos. O poder de Deus é dinâmico. Olha só, a palavra dinâmico vem de dunamis também. O poder de Deus faz as coisas acontecerem, coloca em movimento. Uma igreja parada, falta dunamis, falta energia, falta dinamismo. Irmãos, o crente, ele ganha pelo Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo, a capacidade de ir além, de ir adiante, de transpassar seus, vamos dizer assim, seus limites. E aqui nós vemos essa grandeza, esse poder de Deus em ação. Olha só na minha Bíblia, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então a relação poder de Deus derramado, poder de Deus em ação aonde? Na nossa vida, na vida da igreja. Tem relação conosco. Deus, sendo Deus na eternidade, no cosmos todo, ele tem a ação dele. Mas em relação à igreja, é o foco, o interesse de Deus. Colocar a igreja em ação. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E ele vai terminar o texto com isso. Mas agora eu já te digo, a atuação de Deus na vida da igreja, na tua vida, tem um interesse de pôr você em movimento.
Eu já vi cristão chegando, dirigindo igreja, que falava para mim, pastor, eu não tenho interesse de pregar, de cantar, de orar, de fazer nada, eu sou crente de banco. Aí eu falei, meu Deus, não existe membro de banco. O cristão que foi lavado e remido, ele vai ser útil a Deus de alguma forma. Ele pode não pregar no altar com um microfone na mão, ele pode não ser um cantor exímio, mas ele não sendo cantor exímio, ele vai ser adorador, porque a essência do cristão é adoração. Ele não sendo um pregador eloquente, com o microfone na mão, na frente de um público, mas ele, em algum momento, ele vai dar testemunho, porque nós fomos chamados para ser testemunhas. E é a tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, na sua casa, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente. E eu vejo muito isso. Eu posso não ter um cargo na igreja, isso quer dizer que eu tenho chamada. O poder de Deus está agindo em mim. Amém, queridos? Continuando, irmãos, a medida aqui é forte. Tem muita coisa interessante aqui. E a força do poder divino. Irmãos, segundo a operação da força do seu poder, ele divide mais 3 vocábulos que vêm trazer um dando força para outro. Né? Palavra força, operação, força e poder. Irmãos, eu vou novamente, desculpa, eu quero fazer isso, irmãos, com um propósito muito específico, simplificar. Ele traz, irmãos, cada palavra no grego e sua explicação, e é profundo, gostei muito, mas eu quero explicar com clareza e sem, irmãos, trazer confusão. Então, os 3 termos que ele pega aqui para explicar no segundo subtópico aqui, ele vem trazer a questão dessa operação de Deus, que a palavra energeia que ele usa. É interessante que energeia vai parecer muito com o termo nosso, em português, energia. E tem a ver com eficácia, tem a ver com algo que você produz, que você alcança, que você executa e executa bem, consegue dar conta. E aí a operação de Deus, ela vem com essa situação. Ele vai operar na força do seu poder. Essa operação, ela é eficiente, o seu poder não pode ser retido, essa força, ela vai romper as dificuldades, vai alcançar o fim, o objetivo que antes já estava previsto no seu projeto. Então, eu acho muito interessante, porque quando associa tudo isso, aí o autor ele usa a questão da intensidade, a questão da eficiência e as questões da operação dessa eficiência e dessa atividade intensa de Deus na igreja vai gerar o quê? A capacidade de alcançar os objetivos. Irmãos, no próximo tópico vai ser elencado 3 grandes exemplos dessa ação de Deus, desse poder de Deus em ação. Mas para a vida da igreja, irmãos, já é uma questão que nos traz bastante alegria. Saber que Deus está agindo de forma imponente não pode ser barrado. Irmãos, aonde Deus atua, o projeto de Deus vai até o seu fim, seu objetivo é alcançado. Eu vejo pessoas que às vezes deixam Deus no meio do caminho e quer seguir seu projeto. Não, Deus mandou abrir igreja, Deus mandou, vai dar certo. Agora, se você intentou e não perguntou para Deus, eu não posso dizer que vai dar certo. Porque na sua força eu não tenho garantias, mas na força de Deus eu tenho total garantia. Qualquer trabalho na igreja, ou para a igreja, ou com a intenção de seguir a ideologia do evangelho, que é a expansão, que é alcançar novas pessoas. Qualquer ação desse tipo que segue a autorização ou envio de Deus vai alcançar sucesso. Isso aí eu falo com certeza. Amém, queridos? Como eu já tomei bastante tempo, irmãos, o tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ele é dividido em 3 subtópicos. Cristo, as premissas dos que dormem. Cristo elevado à direita de Deus. E Cristo exaltado sobremaneira. Irmãos, aqui fica claro para mim no verso 20, o verso 21, como que o autor Paulo, ele vai dividir, aí o autor da nossa revista, ele vai dividir com muita clareza e ele vai abrir isso aqui, vai expandir muito bem.
Mas olha o texto. Ele diz, esse mesmo poder que agiu em Cristo. Opa! O apóstolo Paulo tentou com termos, com a gramática, demonstrar a grandeza do poder. Tratando-se de algo divino, de algo de Deus, a nossa mente não consegue captar tudo. Aí ele faz uma aplicação prática, que vai trazer dentro da teologia uma clareza. Ele diz, olha, esse poder foi visto agindo. É isso que ele está querendo dizer. Então, olha a ação desse poder. Primeiro, ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo. Opa! Olha o nível de poder que Deus usou para o seu projeto de salvação da humanidade. Ele ressuscita Jesus do morto. Olha o inimigo maior da humanidade, a morte. Ele perdeu. Paulo, ele exclama, onde está a morte, o seu poder? Onde está a morte, o seu aguilhão? Deus venceu a morte em Cristo, a ressurreição de Cristo é um exemplo máximo de como Deus tem poder para levar a cabo o seu projeto redentor. Até aqueles que já estão mortos, eles morreram em Cristo com a esperança de que a morte já está derrotada e Deus os retornará da morte. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, capítulo 12 até o 15, que aqueles que não entendem ou não creem na ressurreição dos mortos, eles estão vivendo uma vida em vão, porque estão vivendo só para esse momento. Não. Nós que acreditamos em Cristo, temos como um ponto focal do Evangelho, que Cristo morreu, mas ressuscitou para nunca mais morrer. É interessante que algumas pessoas me perguntam, pastor, diz que Jesus é a premissa dos mortos, dos que morreram, mas teve tantos outros que ressuscitaram. Lázaro, teve um rapaz lá no Velho Testamento que tocou nos ossos de Eliseu, teve o filho da viúva de Naim. Diferente, irmãos. Eles foram ressuscitados por um período de tempo, viveram a vida natural e morreram. Agora Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição dos salvos, que está lá em Tessalonicenses, capítulo 1, no 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, essa ressurreição, ela é diferente. Por quê? Porque quando você ressuscitar na grande ressurreição dos salvos, vai ser para nunca mais morrer. Interessante demais isso. E Jesus, ele prova dessa ressurreição, posso dizer assim, extraordinária, aonde Deus demonstra o seu poder sobre a morte. Seguindo, ele diz assim, e entronizou a sua direita. É uma terminologia que eu não vou explicar vou usar muitos termos aqui para explicar, mas quando alguém sentava à direita de um soberano naquela época, devia ser um primeiro-ministro, um príncipe, alguém com autoridade. E a terminologia aqui, irmãos, ela não é completa em si mesmo. Jesus é Deus. Lembra da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Mas quando Paulo usa termos como esse, Deus sentado num trono e Cristo à sua direita, ele está exemplificando a autoridade que Cristo tem, e essa autoridade vem do Pai. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele já ressuscita com autoridade sobre tudo e sobre todos. O apóstolo Paulo, capítulo 2 da carta aos Filipenses, versículo 5 em diante, ele fala, irmãos, sobre a vinda de Jesus na terra, sua missão, né, o kenosis lá, onde ele se esvazia de uma glória exterior, não da divindade, ele continua sendo Deus, e ele, terminando a sua obra na cruz, ele vai até a morte e ressuscita. Aí a Bíblia vai dizer assim, que agora todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é o Senhor. Irmãos, então, a ressurreição, esse entronizar e se empoderar novamente, colocar Jesus à sua direita, que tem esse viés aí que eu falei para os irmãos, que naquele momento monárquico era importante, qualquer um que lesse essa carta ou escutasse, entenderia a posição de autoridade que Cristo se encontra. No versículo seguinte, ele continua, irmãos, conclui esse pensamento. Olha só, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que pode ser pronunciado. Opa, peraí.
além dele exaltar, dele elevar, dele colocar à sua direita, ele deu a ele uma autoridade que sobrepuja qualquer autoridade. Não há nome que possa ser nomeado que vai competir com o dele. Nós que somos cristãos pentecostais, eu acho interessante que nós vivemos isso na prática. Ao nome de Jesus, qualquer demônio se rende. O nome de Jesus, irmãos, é algo poderosíssimo. E não é o nome como uma palavra mágica, é a autoridade que vem no nome. É interessante que o manejo desse nome de Jesus é dado a quem tem o selo do Espírito Santo. Então, quando, lá no capítulo 19, alguns jovens exorcistas em Éfeso, judeus, tentaram expulsar um demônio de uma pessoa que estava possessa, sofreram revés, apanharam, foram escarnecidos, zombados, saíram pelados e todo machucado. E eles tinham clamado, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio falou, conheça Paulo, conheço Jesus, mas vocês não. E eles apanharam muito. E é interessante, irmãos, que não é só citar o nome. A autoridade vem do selo do Espírito Santo. Quando você cita o nome, é como uma pessoa, e eu vou deixar isso como alegoria, o meu filho, ele foi até uma venda que perto do meu bairro, onde as pessoas me conhecem, fala assim, meu pai pediu para pegar tal coisa aqui, já que ele vem pagar. Conhecendo o meu filho, ele vai dizer, não, pode pegar, eu conheço você, conheço seu pai. Se uma pessoa desconhecida faz a mesma coisa, o dono da venda vai dizer assim, não, eu não te conheço, você não é filho do pastor Rondinelli. E assim acontece no plano espiritual. Jesus tem toda a autoridade, né? Ele falou, eis que me é dado toda a autoridade nos céus e na terra. E ele pega essa autoridade, ele outorga através do seu próprio nome, da sua. E como Jesus está entre nós, estou convosco até a consumação dos séculos. É interessante. Nós temos um grau de autoridade que nós desconhecemos, e muitas vezes não usamos. Mas isso através do poder de Deus, que ele outorga ressurreição, ele coloca em exaltação, e depois ele traz esse nome que é sobre todo nome. Muito lindo isso, irmãos. E toda autoridade está debaixo dessa autoridade. Não tem nenhuma acima. Não tem nenhum nome que possa ser acima desse nome. E ele fala, não somente nessa era, mas da mesma forma, na era que há de vir. Quer dizer, é para sempre, irmãos. Não é no tempo da igreja primitiva, não é agora. Tem pessoas que já pronunciaram a morte de Cristo, a morte do Evangelho, a morte de Deus, a morte da igreja. Oh, meu Deus do céu, na história eclesiástica o que mais tem são pessoas que falam, riscamos a igreja cristã do mapa, não existe mais, o nome de Jesus não vai ser mais falado. E de repente, o nome de Jesus, vamos dizer assim, gerava e nascia mais gerações e gerações de cristãos autênticos. E assim será, porque ninguém, irmãos, está acima desse nome, e todas as gerações serão tocadas por esse nome até a consumação do plano de Deus, o arrebatamento da igreja, o grande trono branco, a nossa habitação eterna com o Senhor. Amém? Irmãos, simplifiquei o que eu pude, eu sei que a aula está sendo longa, e aí a nossa conclusão, o verso 22 e 23, irmãos, eu faço uma aplicação prática. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo agora. Porque eu falo, irmãos, a carta aos Efésios é a carta que eu mais preguei na minha carreira de pregador, pastor. E eu olho, irmãos, para esse texto aqui, que finda esse capítulo, e eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Ele diz assim, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Isso aqui é uma Bíblia King James. Irmãos, quando eu olho o que a igreja é em Cristo, a igreja é em Cristo, eu vejo o quanto, irmãos, nós às vezes vivemos uma vida medíocre. Olha o que eu estou dizendo. Em relação ao que nós somos e em relação ao que Deus é. Irmãos, muitas pessoas pensam que viver uma vida plena
é o usar do poder, da autoridade para conquistar riqueza, posição, fama. E essa doutrina aí, herética, teologia da prosperidade, ela não está, vamos dizer assim, ligada ao evangelho verdadeiro. Pelo contrário. Mas que nós temos uma posição em Cristo, nós temos uma posição espiritual, uma posição como filho de Deus. E aqui ele diz isso, olha, nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. A missão de Deus, a mission Dei na teologia, ela é executada através de mim e de você, da igreja de Cristo aqui na terra. Então nós temos, irmãos, ofício a cumprir. Nós temos na nossa natureza, na nossa filiação, nós temos nos benefícios que isso foi dado, não foi à toa, não foi sem objetivo. Tudo isso que foi falado nessa aula é para que nós sejamos o corpo de Cristo aqui. E aqui é muito claro, nós somos o corpo e ele é a cabeça. Irmãos, tem muitos ministérios, igrejas, denominações, onde pessoas carismáticas ocuparam o lugar do cabeça, que é Cristo, que estão, irmãos, endeusando pessoas. Por amor de Deus, não faça isso. Os seres humanos são falíveis, vão te decepcionar. Jesus é o cabeça da igreja, abaixo da cabeça nós somos todos servos, uns com mais inteligência, um com menos, um com mais carisma, outro com menos, um com dom de cura, outro com dom de revelação, outro com dom da palavra. Cada um tem seu dom, cada um tem seu uso. Nós temos aptidões no reino dos céus, mas nenhum de nós é Deus e nenhum de nós é cabeça. Tem pessoas que estão endeusando os seres humanos, não faça isso. E se você é líder, se você é o pastor, se você é bispo, não aceite, não receba, porque isso é para Deus. Deixa Deus no lugar dele, ocupe o seu. E aqui nós vemos isso, irmãos. Olha na corrigida e encerra. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus assim fez, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude de Deus na igreja, Cristo. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, toda e qualquer pergunta, manda para mim, comente. Tá aqui, irmãos, nem peguei meus materiais, porque eu já vi a fartura dessa aula. O autor dessa revista, ele foi muito feliz, mas também a carta aos Efésios ela é muito boa de manejar. Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Deus abençoe você e sua família. Estude, aprenda e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.